Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos tocar em um tema bastante sério que tem a ver com a nossa alma. A alma é o motor que constrói esta humanidade, é o que dá sentido à tua existência. E hoje vou falar de como a alma também é o corpo que foi construído para nos aprisionar neste mundo. Evidentemente, a alma em si não serviria de nada se não existisse o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. Então, temos que ter o pacote completo para que realmente o nosso ser superior, esse ser que nós somos, seja aprisionado nesta ilusão. Então, hoje eu vou tentar explicar, desde o meu ponto de vista, desde a minha lógica, como nós fomos adoutrinados a acreditar que somos uma coisa e que realmente, de certa maneira, mais lá para a frente, se calhar vou explicar isto, se não me esquecer, nós realmente acreditamos que somos uma alma, que somos este ser, que somos estas emoções, que somos esta mente, que somos este corpo físico, que somos toda esta essência do ser, né? Com todas estas memórias e programas, fomos adoutrinados a que isso assim seja e caímos, infelizmente, nessa prisão que é extremamente difícil de sair. Por muito que a gente pense que já saímos, já soltamos, né? Se nós vamos para a igreja e já pensamos que aquilo já é a porta, que é ali é o lugar onde devemos estar para crescer espiritualmente, ou vamos para um templo, ou vamos para uma seita qualquer, ou vamos, o que seja, até mesmo qualquer coisa, o contacto com a natureza, e realmente é bom, mas pronto, existem várias variantes, né? De cada pessoa tenta encontrar o seu centro, o seu caminho, e depois acontece que o que está a fazer simplesmente é a caminhar dentro da ilusão. Sim, a ilusão em que nos meteram. Montaram-nos o circo aqui, montaram-nos aqui muitos filmes, muitos guiões de personagens, e agora nós estamos a viver dentro do personagem e dentro da própria, do próprio cenário em que nos montaram. Então, tudo o que a gente faça aqui neste cenário, com este personagem, é tudo o quê? Ilusão. Faz tudo parte da trama. E eu agora, hoje não vou falar muito sobre esta parte do corpo humano, esta parte em que nós estamos aqui dentro deste metaverso, mas vamos ir um bocadinho para outra parte. A outra parte que é a alma. Porque a alma realmente é o que move. A alma é a parte que busca ter experiências. A alma foi criada para ter experiências. E por isso é que tu vês este mundo, as pessoas, não é? As almas nascem em todo o tipo de corpos. E não importa em que país, em que situação, eles aceitam essa suposta missão para experimentar. Porque têm que evoluir. E isto é de loucos. Eu por exemplo, eu vejo, eu já vi muita coisa atroz que o ser humano faz uns aos outros, não é? Com este tipo de tortura que a humanidade sempre sofreu, não é? Há pessoas que sofrem torturas atrozes. Eu não acredito que uma alma tenha aceitado de livre vontade, como se isto fosse realmente uma prova ou uma forma de crescer espiritualmente, de ser torturado, cortado, violado,
e mil e uma coisas. Hoje em dia isso existe em todas as guerras, e não só guerras, e dentro das máfias, e mesmo dentro de laboratórios onde fazem experiências com as pessoas. Não é? Nós só ouvimos que eles fazem experiências com macacos ou com animais, mas também fazem com pessoas. Então, agora vamos tentar imaginar, vamos tentar retroceder para o passado e vemos que sempre houve guerras. Como é que eram as guerras? As guerras como é que eram? Hã? Ainda eram mais atrozes. Bem, não é, são iguais, mas os humanos sofriam e eram obrigados a ir para a guerra. E se não eram obrigados, a própria guerra ia ter com eles. E eles tinham que fugir. As condições em que vivia a humanidade. Vocês já viram como é que torturavam as pessoas? O método de tortura? Hã? E vocês dizem assim, vocês acham que isso é normal? As pessoas serem torturadas? As almas aceitarem este tipo de tortura? Isto é... Eu hoje nem meto aqui imagens, para que vocês também não sejam, não fiquem aí muito impactados, mas realmente, hoje em dia, ainda acontece isso. E mesmo pessoas que têm doenças, que estão sempre a sofrer, não é? Pronto, eu só tentei-vos pintar aqui uma pequena imagem para que vocês já entrem dentro daquilo que eu quero vos transmitir, ok? E agora eu quero vos falar sobre um personagem, um escritor, um psiquiatra que escreveu muitos livros e que estudou e que foi muito reconhecido no seu tempo. Hoje em dia também acho que também deve ser reconhecido, também está a ser reconhecido, não é? E que eu li os livros dele, por exemplo, Só o Amor é Real, Muitas Vidas, Muitos Mestres. A sério, eu só me lembro destes, mas eu li muitos livros dele e realmente ele descobriu muita coisa. Foi o que abriu as portas da hipnose regressiva. E eu quero falar um bocadinho como é que as almas são adoutrinadas. Como é que elas nascem, não é? Eles lá no livro, ele explica como é que as almas nascem e depois como é que elas vêm para a Terra. Só que esqueceu-se de uma coisa. É que ele não fala sobre o nosso ser. Ele só fala da alma. Mas não fala como é que o nosso ser é preso, é conectado a este corpo e depois nunca mais. Quer dizer, ele não chegou ao ponto de descobrir que nós não somos só a alma. Quer dizer, a alma é só mais um corpo. Ele não sabe é o que nós somos. Eu não estou a falar da consciência, que nós não somos consciência. Eu já falei aqui que não somos consciência, somos algo que se conecta ao ser e nós depois aqui é que ficamos conscientes. Nós sempre precisamos de um cérebro ou de um corpo mental para pensar. O nosso ser só se consegue manifestar através de um corpo mental. Se tiver um corpo emocional, pode também se manifestar. Mas o emocional não pensa, só sente. Então, para tu pensares, para ele pensar, para ele saber o que é que está aqui a acontecer, ele precisa de um corpo mental, o nosso ser. Por isso nós não somos consciência. Ok? Espero bem que vocês entendam isso. É preciso ter um corpo mental. Se houver um corpo mental, o ser consegue se manifestar mentalmente. Em palavras, agora, conforme eu estou-vos a explicar. Porque senão não dá. Se eu fosse uma pedra, não dava. Não nestas condições. Apesar de todos estarmos conectados a uma grande mente. Isto já é mais avançado, mas eu vou agora, vamos entrar dentro já do assunto, que é aquilo que eu quero falar, para que o vídeo não seja muito longo. Vou compartilhar aqui a tela, ok? E vamos ao que interessa. Aqui está. A primeira coisa que eu vos quero mostrar é o nosso amigo Brian Weiss. Quem é o Brian Weiss? Deixem-me só puxar aqui um bocadinho para o lado. Não vou puxar para o lado aqui porque não vale a pena, senão vou chutar
Sim, aqui. Vemos aqui o nosso aqui de lado, quem é o Brian Weiss. Eu já vos mostro já a seguir. Então, quem é ele? É um psiquiatra americano, nascido em Nova York em 1944, graduado com louvor pela Universidade de Colômbia e pela Faculdade de Medicina de Yale. Tornou-se uma figura proeminente no campo da terapia de regressão a vidas passadas após a sua experiência com uma paciente hipnotizada, o que o levou a publicar livros best-sellers como Muitas Vidas, Muitos Mestres e a realizar seminários internacionais. Para além da sua prática privada em Miami, foi presidente honorário do Departamento de Psiquiatria em Mount Sinai Medical Center e professor da Universidade de Miami. Este aqui foi, é o que eu digo, foi o grande pioneiro. Para aquelas pessoas que leram este livro, os livros dele, com certeza ficaram encantados, porque realmente tem muita informação, são muito interessantes. E só que aqui vem a grande trampa, porque quando nós começamos no nosso caminho espiritual, nós temos tendência a seguir estes personagens, este tipo de informações. E isto não quer dizer que eles estejam errados, mas isto é uma ponte para o nosso crescimento, para que nós não conseguimos expandir a nossa consciência sem conhecimento. E não importa qual conhecimento seja, mesmo este. Se este não me abrisse as portas, eu com certeza não estaria onde eu estou. Então vamos continuar a partilhar aqui. Eu agora, vamos, prontos, para que vocês saibam quem é o Brian Weiss. Aqui vemos, prontos, alguns livros dele. Vemos aqui, prontos, alguns, eu já vos mostro. Prontos, aqui é só para vocês verem quem é que ele é. E agora vamos para os seus livros. Ele tem um montão de livros, ok? A Divina Sabedoria dos Mestres, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Muitos Corpos, Uma Só Alma, este também li. Só o Amor é Real, este também. Prontos, temos aqui uma série de livros que realmente são muito bons. Só que existe um problema. O problema não é que os livros sejam bons ou não sejam bons, ou sejam interessantes ou não sejam interessantes. É o que tem lá dentro. O que é que faz... deixem-me só agora voltar ao normal. O que está lá dentro, a informação que está lá dentro. E é isto que eu quero que vocês entendam. Porque lá, as almas, né? Eu vou-vos dar um resumo muito rápido. As almas nascem, tipo como se fosse uma névoa, uma algodão, nuvens de energia, cinzentas, mais ou menos cinzentas, sem que tenha não tenha cor. Okay? Eles pegam existem lá. Claro que isto foi tudo através da hipnose regressiva. Eles metiam os seus pacientes em hipnose regressiva e os pacientes iam a tinham essas informações, tinham essas imagens. Então ele começou a pesquisar tudo isso, começou a aprofundar, e então começou a escreveu esses livros todos, devido às informações que ele recolheu. Então, retomamos. Existiam também, podemos dizer, as enfermeiras, ou as que tomam conta dos bebés, né? Que as almas ainda eram bebés, eles pegam nas almas e vão e têm ali um processo de amadurecimento da alma. Certo? A alma, como vocês veem, já viram, a alma é de certa forma fabricada, elaborada. Eles têm ali existe um processo de fabricação de almas, né? Então, e a alma depois eles vão passando por certos, as almas vão sendo adoutrinadas, e é mesmo assim, elas são adoutrinadas aqui como na escola. Tu vais para a escola e começas a ser doutrinada. Então ali também tu começas a ensinar a alma como é que as coisas, como mexer com as energias. É tudo assim muito
muito difícil de explicar, né? E da gente entender, mas as almas começam logo dentro de um processo de aprendizagem, de serem seres, para começarem a ser deuses, né? Para começarem a mexer em energias, construírem com a própria mente, com o próprio poder, conseguir controlar as energias e fabricar ou fazer com que apareçam coisas. E então é assim que eles vão crescendo dentro daquele mundo. Então quer dizer que a alma já começa a ser doutrinada já desde que nasce. Só que depois existe outro processo, que é o processo de reencarnação, onde eles juntam essas almas em famílias, em núcleos familiares, em núcleos de almas, e a partir daí começa uma aprendizagem, onde eles se vão juntar e onde eles vão reencarnar. Sim, eles vão reencarnar dentro daquele grupo de almas. E então aqui é o que eles dizem que é uma aprendizagem. Tu vens aqui para aprender. Certo? Como vocês viram, e vocês já estão a ver, e vocês vão encontrar, se vocês lerem os livros, vai ser isto que vocês vão encontrar, vai ser esta informação que vocês vão ver. Isto está muito resumido. Mas como vocês veem, o que é uma alma? A alma nasceu do zero. Nasceu do zero não, era um pedaço de energia. Então, quando tu pensas que és algo infinito, né? Muitas pessoas que ainda não sabem muito bem como é que as coisas funcionam, quando tu pensas que és algo infinito, foi algo que foi construído, foi fabricado. É como se fosse uma fábrica de fabricar almas. Então, o que é que tu és? Tu pensas que és aquele... Ai não, eu sou um Deus todo-poderoso? Não, tu foste fabricado para isto. Para jogares o jogo. Mete-te no grupo de almas e a partir daí tu começas a reencarnar. Sim, começas a reencarnar. Eu não sei, e aqui é a parte mais difícil, que é, eu não sei como é que prendem o nosso ser às almas, porque ele no livro ele não explica nada, ele nunca chegou a esse ponto, porque é mesmo assim. Porque quando te dão informação, quando a informação aparece, é sempre para adoutrinar. Então isto é só uma fase de adoutrinamento de quem? Das pessoas que estão aqui reencarnadas. Então, ao ele escrever os livros, ele foi uma ponte para adoutrinar as pessoas que estão aqui. Então, para que eu, de certa forma, se eu não ser uma pessoa mais espabilada, se eu for uma pessoa muito crente, eu vou continuar dentro desta crença e quando morrer, volto para dentro da reciclagem das almas. Então, eu não vou conseguir sair daqui através de outros métodos. Se eu for uma pessoa muito crente, o que nós vemos aí neste mundo é pessoas muito crentes que não saem dentro do seu quadrado. E se não saem dentro do seu quadrado, continuam dentro da roda do karma. Então, eles estão dentro desse núcleo familiar e aí começam as reencarnações. Começam a reencarnar. Existem outros grupos à volta, né? Onde eles também, quando eles reencarnam, também têm contacto. Também podem ser primos, podem ser amigos, podem ser patrão, mas vai estar dentro do seu núcleo de amigos, de conhecidos aqui neste planeta e é assim que se vai interactuando lá em cima, né? Vão fazendo o joguinho da evolução. Então, a partir daí, eles dizem que a alma tem que evoluir. E realmente a alma tem que evoluir. Porque o Criador de toda esta realidade, o que ele quer é que tu fiques preso aqui, a esta realidade, a esta fantasia de crescer e evoluir. Tu até podes evoluir, mas qual é o motivo da evolução? Qual é o teu sentido da evolução? Tu já reparaste que nós, por exemplo, as almas, nasceram dessa energia.
De onde nasceram os arcanjos, os anjos e os outros todos? Hã? De onde é que eles nunca reencarnaram aqui? Vocês entendem? Existe uma hierarquia que foram fabricando aqui para controlar quem? Controlar as almas. Existe a parte do mal, quer dizer, a parte do mal e a parte do bem. A parte do bem são os anjos, arcanjos e metatrons e esses seres todos que nunca reencarnaram, mas que controlam aqui esta realidade. E depois podemos os demónios, os capetas, toda essa hierarquia de demónios que está aqui também a controlar esta realidade. Estão os dois a jogar o jogo e nós estamos no meio. É assim, eles nunca reencarnaram e estes também nunca reencarnaram. Eles são de outro tipo de seres, não têm nada a ver com almas. Eles lá de alguma forma, eu não sei, não tenho conhecimento de como é que eles são criados, mas o criador deste metaverso, desta realidade, criou as duas polaridades, o positivo e o negativo. E para que não se matassem um ao outro, vamos lá ver, para que simplesmente se fosse só existisse o mal, isto aqui sei lá eu, isto aqui era o inferno. Então, se existisse só o bem, isto aqui também não teria sentido. Então, ele meteu as duas polaridades para que existisse um equilíbrio e não se existisse de certa forma não se conseguem destruir um ao outro, não dá para destruir. É a mesma coisa que teres água e óleo, não dá, por muito que tu tentes, sempre tende a equilibrar, podes abanar, mas aquilo equilibra, né? Fica ali sempre metade. Então aqui é assim que o nosso planeta, esta criação funciona. Desde o meu ponto de vista. Então, vamos continuar para que o vídeo não seja muito longo. Então, a gente reencarna aqui neste planeta, nós não sabemos, não é? A alma reencarna, a alma tem um sentido de existência, ele quer viver, quer experimentar, só que quando chega aqui e vê este mundo com as duas polaridades, e depende da época em que nasces, pode ser que, ou do país, pode ser uma tortura para ti, não é? E eu estou a falar, hoje em dia nós já temos comida e podemos, de certa maneira, sobreviver, não como antigamente, não é? Em que tudo era muito mais difícil, não era tão tecnologicamente tão avançado, era muito rudimentar, ali as pessoas sofriam. Aqui, né, nós estamos aqui a criar cultura, nós damos atenção a este mundo, porque nós estamos virados para fora, nós estamos atentos ao mundo, né, porque viraram-nos para fora, viraram-nos para o mundo, para a fantasia, para a ilusão. E depois, é claro, lembrem-se, nós temos o corpo físico, temos o corpo emocional e temos o corpo mental. Uma prisão perfeita. Uma vez que nós começamos a identificar com este corpo, porque é mesmo assim, nós identificamos com este corpo, com aquilo que nós somos, realmente nós somos isto, em termos, né? Quando nós estamos aqui, não é? Com o nosso ego, com a nossa mente, com os nossos programas, com as nossas memórias, com todos estes mecanismos, com os nossos chakras, porque cada chakra tem as suas emoções, não é? Tem a sua vibração, e que vibra consoante a nossa mente, consoante o nosso estado mental, o nosso estado emocional. Então, aqui é uma prisão perfeita. O corpo físico é uma prisão perfeita. Então, o Demiurgo criou esta prisão, criou a alma, criou o corpo físico, como eu já disse, com o corpo emocional, com o corpo mental, o corpo energético, né? E mental. E conectou o quê? O nosso ser. Uma vez que conectou o nosso ser, simplesmente vira-se para fora e já não há maneira. Uma vez que tu cais aqui, dentro desta ilusão,
Uma vez que foste conectado ao corpo físico, já fostes. Já não há maneira de sair. Porquê? Porque isto é uma ilusão tão grande, tão grande, tão grande, e estes corpos tão bem sincronizados uns com os outros e tão perfeitos, que adormece o ser. O ser não consegue, apaga, desliga-se, morreu. Porque para tu voltares ao teu ser, tu tens que virar-te para dentro. Só que isto é um processo, que eu já falei aqui nos meus vídeos, é um processo de anos. Porque primeiro tu tens que adquirir muito conhecimento. E é aí que tu começas a fazer, as engrenagens começam a rodar. E é aí que tu começas, então o meu ser superior, o meu ser, tentas te conectar com o teu ser. E o teu ser, quando vê uma brecha, quando já tem compreensão, tu consegues ser consciente, isto aqui afinal é uma fantasia, que meteram-me aqui e eu nem sequer dei conta. Então nessa altura é que o teu ser começa a tomar controle sobre ti, sobre o ser. Já começa a tentar sair daqui e encontrar uma saída. Já começa-se a desconectar do corpo. Já começa, eu não sou este personagem. O que é que eu vos digo? Eu não sou este corpo, eu não sou esta mente e eu não sou estas emoções. Se eu não sou estas emoções, se eu não sou este corpo, se eu não sou esta mente, quem sou eu? E aí o teu ser começa a despertar. Compreenderam? E então, já vão 26 minutos, paciência, é preciso ter paciência. O que é que acontece? As pessoas estão aqui na Terra, ficam ilusionadas com este mundo, começam a viver a sua vida, começam-se a conectar com todo este drama, porque a vida é drama, tudo é drama nesta vida, e necessidades, desejos, e depois começamos a jogar o jogo, né, da ilusão, o jogo da cultura, começamos a criar cultura, começamos a fazer coisas, a construir, e é isso que o Demiurgo queria, que era uma sociedade, um ser que conseguisse construir coisas, que tivesse ali, que mostrasse interesse, que existisse emoções, que existisse mente, né? Que isto fosse o que nós estamos a ver. Só que agora existe outra coisa. Porque eu estou a falar da alma, eu estou aqui a dar umas voltas, mas nós estamos a falar da alma. O que é que acontece? A gente morre, vivemos esta vida, a gente morre, e o que é que sai do nosso ser? O que sai do nosso ser é o corpo emocional e o corpo mental. Certo? O corpo energético sai, é como se fosse o corpo astral. O corpo astral vai com o corpo emocional, né? O corpo energético e o corpo mental. E a alma vai lá dentro, com a experiência, leva as memórias e os programas desta vida. Desta vida. Não da outra nem da outra, desta vida. O que é que acontece? Então, aqui é quando começa o grande engano. Porque quando a gente morre, a gente vai com as memórias e os programas deste corpo, deste ser. Então, as pessoas começam a entrar dentro. Quando morrem, vão com esses programas. Não sabem quem são. Porquê? Porque este é o início do engano. As almas começam a reencarnar e é aqui que começa a ser o grande engano para o nosso ser. Porque o nosso ser, se nós morremos e não estamos despertos, a gente vai continuar a ir para esses mundos astrais. A gente não se desliga da alma, não se desliga do corpo mental, nem do corpo emocional. Então, se a gente não se desliga do corpo... quando nós morremos, desligamos do corpo físico, acabou. Mas nós ficamos com o corpo emocional e mental e com a alma, então nós continuamos dentro do engano. O nosso ser, quando nós morremos, o nosso ser continua conectado a este personagem. A esse ser que morreu. Vocês podem chamar espírito, podem chamar o que vocês quiserem, né? Porque aqui cada um chama o que quiser aqui neste mundo. Então, tu morres e voltas
lá para os mundos astrais e ingressas outra vez no teu grupo de almas. Sim. E lá existe uma coisa muito engraçada que a mostrou nos livros do Brian Weiss. Deixem-me só aqui, na parte, por exemplo, no livro Muitos Mestres, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Aqui neste, ou a sabedoria, a divina sabedoria dos mestres, só o amor é real. Aqui também a cura através da terapia de vidas passadas. Todos estes livros são espetaculares. E lá todos explicam isto que eu estou-vos a dizer aqui. Como é que o grande engano. Então, nesses livros, as almas vão e depois o que é que acontece? Começam a receber medalhas. Começam a ver a vida, começam a revisar as suas vidas e começam a ser criticados. Ou a bem ou a mal. Sempre de forma amorosa, é o que eles dizem, não é? Sim, aqui tu fizestes bem, aqui tu fizestes mal, e depois dão-te medalhas. Sim, medalhas, e começas a evoluir, como se estivesses dentro de uma evolução de alma. Então, é a mesma coisa. Começam-te a dar medalhinhas, agora já tenho uma medalha, ou já tenho uma cor diferente, ou a medalha é de uma cor diferente, e começam a aparecer-te os mestres. Os mestres, eu gostaria de saber quem são esses mestres. Porque esses mestres também não reencarnaram. Eles estão lá simplesmente como guias. Onde vão-vos dizendo as coisas. Olha, isto por aqui, por ali. Agora, depois, quando tu já viste o que é que aconteceu na tua vida, e tu dizes assim, não é? Porque a pessoa, o ser, a tua alma, é emocional. Então, sim, também começas a ter pena daquilo que tu fizeste, começas-te a arrepender. Eles levam-te a isso. E então, depois dão-te a escolher 1, 2, 3 vidas, não mais. Especialmente 2, 3 vidas. E começa-te a apontar para uma. Olha, esta aqui tu vais ter uma vida mais calma, mas se tu queres mesmo aprender, se queres mesmo coisa, esta aqui é a melhor. Sim, o melhor para ti é esta. Okay? Eles dizem sempre que não obrigam ninguém, mas eles apontam para lá certo. Sempre. Eles querem mesmo que tu te lixes. Né? Vamos evoluir, vamos. Depois, de todas essas vindas aqui ao planeta Terra, há de chegar a uma altura em que eles vão-te dizer mesmo na cara que tu evoluíste muito e que depois desceste muito. Houve uma vida em que tu caíste lá para baixo, mesmo lá para o fundo. Vocês estão a entender isto? Quer dizer, tu vens aqui para evoluir e depois uma vida que te fizeram escolher, nessa vida tu não tiveste controle nenhum. É que não há controle. Aqui neste planeta não há controle. Se tu cais, se eu tivesse caído em um traficante, em uma pessoa que tem tendências psicopatas, eu seria um psicopata. Compreendem isso? Então, se eles metem uma alma dentro de um corpo, que eles dizem, olha, aqui neste corpo tu podes aprender muito, então, e te metem dentro de um psicopata, ou dentro de uma pessoa que vai ter memórias e programas bastante difíceis, jamais ele vai fazer pior, quer dizer, ele vai fazer coisas que jamais faria. Então, eles próprios enganam as almas a entrar dentro desses corpos, porque já estão a evoluir muito, entre aspas, porque eles nunca podem atingir aquela meta. Eles nunca podem chegar ao ponto de, uau, olha, evoluí. Agora, não, eles não podem sair. A tática desta grande ilusão é fazer-te crer que tu tens que evoluir e depois metem-te em certos corpos em onde tu não vais evoluir, tu vais cair, tu vais fazer muita porcaria, vais gerar karma, porque o karma existe, em si existe, dentro destes mundos existe, dentro destes programas, dentro desta ilusão. Então, se tu acreditas em karmas, se tu ainda acreditas que és esta alma, o que vai acontecer é que tu vais de certa forma, vais-te julgar a ti mesmo. Sim senhora,
depois de fazerem lavagem cerebral lá em cima, de fazerem as coisas certas, tu já vais ter a capacidade de te julgar a ti mesmo. Então, aqui fiz bem, aqui fiz mal, e sim, eu tenho que voltar para redimir-me. Mas cada vez que tu voltas para te redimir, acontecem mais 50 mil coisas que tu vais ter de voltar para te redimir. Então, por isso é que existe a roda do karma, a roda do samsara, a roda que nunca mais acaba. Enquanto tu não despertares, isto fala-se muito bem nos livros tibetanos, aonde se tu não despertares, tu não sais da roda do karma. Entendem? E vocês entendem isso? Se tu não despertares, tu não sais dentro da roda do karma, na roda que nos impuseram na nossa alma. Se tu continuaste a identificar-te com a tua alma, com o teu ser, eu estou a falar do ser e este corpo, com os programas e as memórias, jamais vais sair da roda do karma. Vais continuar aqui, assim, para o infinito. Jamais vais conseguir sair daqui. Meus amigos, e depois, claro, para eles seguirem com o engano, eles vão-te dando as medalhas para fazerem crer que tu realmente estás a evoluir. É a mesma coisa que aqui neste planeta. Eu fui soldado durante muito tempo. Fui paraquedista. Eu também estava à procura das medalhas. Eu também tive aqui umas medalhinhas. É assim. Isso é uma ilusão? Claro que é. É um jogo? Claro que sim. Existe um motivo, um objetivo de tu alcançares as coisas, as tuas metas. Mas, quando tu vais para a guerra, tu podes vir de lá, olha, toma lá uma medalha. Tal, aqui, olha, eu estive na Bósnia, eu estive em Timor-de-Leste, toma lá a medalhinha. E se tu tivesses morrido lá? Hã? Se uma pessoa tivesse morrido lá, como é que era? Tu vais lá, eles enganam-te. Eles, pode ser que não precisem de ti, tu ficas dentro do quartel, vais fazendo lá as práticas, vais nos seus exercícios, né? Vais lá fazendo a tua profissão, mas e se tiveres que ir para uma zona de guerra? O teu corpo é que vai sofrer. Essas medalhas que tu vais ganhar realmente, claro, se tu saís de lá imune, se não tiveres muita coisa, né? Olha aqui a minha medalha. Mas se tu saís lá psicologicamente todo lixado da cabeça, amputado, existem muitas pessoas com problemas mentais atrozes, de não conseguirem dormir, estão mesmo traumatizados. E isso vale a pena? É a mesma coisa. As almas vêm para aqui para a Terra, têm uma vida lixada, e quando a pessoa morre, a alma está totalmente traumatizada. Totalmente. A alma chega a um ponto que a alma diz assim, eu não quero reencarnar mais. Só que, claro, com o tempo, a alma vai voltar a reencarnar. Porquê? Porque lá no mundo astral as coisas vão se esquecendo. A pessoa vai ficando mais aliviada. É como uma dor de dentes. Ai, nunca mais vou comer doces. Vais ao dentista, o dentista arranja o dente. Passando um mês, já te esqueceste da dor, a dor já lá vai, já lá está lá atrás e continuas a mesma coisa. Verdade ou mentira? A mesma coisa lá nas zonas astrais, eles lá te fazem as limpezas, lá te lavam, lá te dão algumas coisas para beber para que a tua mente vá-se apagando e quando tu já estás muito longe daquele sofrimento, daquelas memórias, daqueles programas, aí eles chegam à tua beira e já está na altura de tu voltares de tu reencarnares. E tu, na tua inocência, porque já te fizeram, já quase que não tens memórias do que se passou na tua última vida, e tu começas, sim, prontos, temos que ir, não é? Não me apetece, mas temos que ir, não é? É este o ciclo, não é? Temos que evoluir. A alma, na sua inocência, e eu vou-vos dizer uma coisa, a alma é algo mesmo foge. Eu desde a minha experiência que eu tive,
onde me mostraram o que é realmente uma alma. Eu senti no meu corpo o que era uma alma. Aquilo, eu já contei aqui no meu canal, e realmente é algo que, é sério, é algo que transpassa todo o nosso conhecimento, o nosso sentir. Realmente é algo extraordinário. Como é que eles conseguiram fabricar uma almas deste tipo, desta categorias, né? Em termos de corpos. Realmente é algo fantástico. Você já vê que estamos a ser enganados. A gente, lembrem-se, nós não somos a alma. Nós não somos este corpo. Nós não somos esta mente. E nós não somos estas emoções. Não somos. Nós somos nem somos a consciência. Nem a consciência nós somos. Nós somos esse ser que se conecta ao nosso avatar. E a partir daí, nós já nos começamos a identificar com a consciência. Se uma pessoa conseguir ser consciente da sua consciência. Tá? Nós podemos nos identificar com o nosso ego. O ego é o que controla tudo, né? É o que, de certa maneira, pronto, isto tudo, o ego é o centro de comandos, né? Das emoções, das nossas reações no físico e da parte mental. Isto é a central, podemos dizer que é a central, né? Onde comanda tudo, onde as nossas reações estão baseadas nos nossos pensamentos, não é? Nas memórias e programas que nós temos. Então ele vai reagindo de certas formas que têm a ver com os programas e as memórias. E agora vou-vos mostrar outra, para que o vídeo não seja muito mais longo do que já está. Vamos então para a fase final, que vou partilhar mais uma vez aqui o ecrã, e vamos aqui para o filme O Nosso Lar. Que já vemos que isto não é só o Brian Weiss, mas também tivemos outros espiritualistas que também canalizaram, escreveram muitos livros e que realmente, também fazem parte do grande engano, fazem parte do grande teatro para nos adoctrinarem. E aqui, para quem já viu o filme O Nosso Lar, o filme está bom? Sim, está bom, eu já ouvi e tudo, mas já vi os dois filmes, e é adoctrinamento total. Eles adoctrinam as pessoas a acreditar nisto tudo que eu acabei de falar, que nós somos essas almas, esses espíritos em evolução, e falam do amor. Vocês lembrem-se, pronto, uma vez que vocês já sabem isto, não é? Aqui vemos os vídeos, vamos só aqui dar uma... E vocês podem encontrar esses vídeos no YouTube, hein? Ou se calhar em algum canal do Telegram. Aqui há algumas imagens. O filme está muito bem feito, mas isso é mesmo para lavar o cérebro às pessoas, hein? Lava mesmo muito o cérebro. Pronto, é isto. Muito bem. Muito bem. Vocês veem que o adoctrinamento está em todo o lado. Eles fazem-nos acreditar que nós somos este amor que nós sentimos, quando isto tem a ver com os chakras, tem a ver com o corpo energético que nos implantam. Nós não conseguimos, se nós arrancarmos aqui, se nós abrirmos o nosso corpo, se nós fizermos uma autópsia, né, nós não vamos encontrar os chakras. Claro que não. Uma coisa, isto existem várias camadas, né? Temos aqui a camada mais densa, a física, e depois temos outras camadas de dimensões onde nos vão acoplando os mecanismos para que este corpo funcione, né? E os chakras não está nesta camada vibracional
dimensional em que nós estamos. Quer dizer, consegue ligar-se ao corpo, mas nós não conseguimos ver porque nós não temos essa capacidade. Não estamos dentro, pronto, não dá para a gente ver. Se nós tivéssemos a capacidade de ver onde está essa camada, onde está implementado isso, né? Aí, possivelmente, é como a aura. As pessoas não conseguem ver a aura, mas existem algumas que sim. Então, depende daqui dentro. Aqui dentro tem os mecanismos. Isto aqui é um computador. Se o computador estiver configurado, se tu trabalhares nisso, fizeres exercícios para ver a aura, vai chegar a uma altura em que tu vais começar a ver as auras. É uma questão de praticar. Então, aqui dentro, como isto é um computador que aprende e também se molda àquilo que tu queres, quer dizer, ele faz as conexões. Então, se tu quiseres ver a aura, com certeza, mesmo que te custe, alguns vai ser muito rápido, vais ver a aura muito rápido, outros não, outros vai demorar mais tempo. Mas tudo depende daqui do nosso cérebro, para fazer as conexões necessárias e pronto, e que desenvolva esse novo programa, né? Para ver a aura. A aura não está aí para nós vermos assim logo. Então, para nós vermos também os chakras, para vermos este tipo de energias, também vamos ter de treinar aqui o nosso cérebro, fazer as conexões certas, e é se o nosso cérebro tiver essas condições. O vídeo já passou da hora. Como vocês veem, nós estamos aqui presos a este grande engano do demiurgo. Há muita coisa que eu não sei, claro que não. Especialmente, eu não sei ainda quem sou. A sério, vocês já viram os meus vídeos, eu já cheguei a certas... Caralho, como é que eu vou dizer isto? Algumas vezes agora já me está a falhar o cérebro, já está a começar a ficar cansado. Mas há consensos, né? De que, pronto, em que nós... Caraca, agora está mesmo a falhar aqui o cérebro de maneira tremenda. Mas pronto, o que eu estou a dizer... Eu já fui por muitos caminhos, já descobri muita coisa sobre quem realmente nós somos, entre aspas, mas sempre fico com o ponto de interrogação, porque eu nunca cheguei ao ponto mesmo de saber quem eu sou. Sim, ok, eu já sei, no princípio, ok, eu sou este corpo físico, depois eu sou este corpo emocional, ok, agora eu sou este corpo mental, depois eu sou uma alma, depois eu sou uma consciência. Depois da consciência, eu já sou a outra coisa que está ali, que não sei o que é. Que para se poder manifestar precisa de um corpo físico. Depois, já cheguei também ao ponto de saber que eu já dentro deste universo, deste metaverso, desta criação, existe todo este grande engano. Mas, se nós sairmos para outro metaverso, então isto já deixa de ter sentido. Esta coisa da alma, esta coisa da consciência, do ser, já deixa de ter sentido. Porque isto só existe dentro desta criação. Então nós vamos para outro metaverso, onde existem outros seres humanos que estão a sonhar, a jogar este jogo. Então, quem nós somos realmente, não sei. Não sei mesmo, não sei. Sei mais ou menos o que eu sou aqui dentro deste metaverso, mas quem eu sou fora deste metaverso, não sei. Eu já me vi como um Deus Criador. Sim, um Deus Criador que é do tamanho do universo. Eu e mais uns poucos que estivemos lá. Eu sei que é difícil de acreditar nisto, mas é a realidade. São experiências que uma pessoa diz, não sei como é que estas experiências se dão, mas tudo é mental. Existe um ser, nós estamos a viver dentro deste grande cérebro humano. Isto é um cérebro.
Atende, e agora vem uma outra teoria. Não é outra teoria, mas uma teoria que eu tenho, que eu nem sequer vou falar agora, mas pronto, só um bocadinho. A parte do cérebro, nós, porque esse ser falou comigo. Ele disse-me assim, porque e assim, olha, tu és uma consciência. Isto foi na altura em que eu estava a dizer quem sou eu, né? Tentar descobrir quem eu era. Então, essa grande consciência em que nós estamos, ele disse assim, tu és igual que eu. Só que tu vives dentro de mim. Sim. Só que eu tenho essa experiência aqui, já contei, aqui nos meus vídeos. Só que existe aqui algo que tem que só ser observado. É que essa grande consciência em que nós estamos dentro é um cérebro. Sim, é um cérebro. Um cérebro. Então, isto quer dizer... O que é que isto quer dizer? Que se nós formos um bocadinho mais à frente, tudo se passa dentro de cérebros. Isto quer dizer que este meu cérebro, se existir alguma maneira de hackeá-lo, eu também posso criar universos iguais a este. Imaginem que os cientistas agora, e já existe uma teoria onde dizem que já estão a usar cérebros humanos para fazerem trabalhar as IAs, porque consomem muita pouca energia. O nosso cérebro não consome muita energia, mas comparado a esses grandes servidores, processadores, é assim uma coisinha pequeninha, o nosso cérebro. Então eu acho que existe a teoria que já estão a usar cérebros. Agora imagina que toda a nossa realidade, toda a nossa existência está dentro desses cérebros. Eu sei que é um bocado louco, mas isto, por incrível que pareça, acho que essa é a nossa realidade. Por muito que vocês pensem, eu sei que isto faz-nos, este mundo espiritual faz-nos acreditar em muitas coisas, mas a verdadeira realidade vai nos doer tanto, tanto, tanto quando a gente descobrir a realidade. Realmente o que é que nós somos, onde nós estamos, como é que isto foi construído, quem está por trás. Quando nós formos para os outros metaversos e tudo lá, as pessoas que começarem a nascer lá, vai ser a mesma coisa, já vão estar a viver dentro de outro metaverso, vão se questionar a mesma coisa, quem nós somos, o que é que estamos aqui a fazer, e tudo por trás, tudo uma fantasia, tudo uma ilusão. Então, a única agora, para fechar aqui o vídeo, para não chegar a 1 hora, a única forma de sair deste primeiro metaverso é criar o corpo solar, ou a consciência solar. É uma das formas. Outra das formas, e para que tu cries o teu corpo solar ou a tua consciência solar, tu vais ter de largar este personagem. Tu não podes ir com as tuas memórias e programas. Eu sou este corpo. Não. Não és este corpo, não és estas emoções, não és esta mente. Aí é que se começa a criar o corpo solar e a consciência solar. De outra forma, tu não vais sair daqui. Eu sei que há muita coisa, há muitas lacunas em toda esta informação que eu vos dei. É normal, eu também não sou nenhum experto nisto. Eu simplesmente sou um pensador. Sou aquelas pessoas que pensam, né? Que gostam de pensar sobre estas coisas. E prontos, não tenho toda a informação do mundo, também não... É o que é, né? É o que a casa gasta. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que se vocês não têm muito conhecimento sobre isto, vai ser só informação. Pronto, passa por aqui, sai por ali. Se vocês realmente querem despertar ou se estão mesmo neste caminho, vocês vão achar esta informação super interessante, vocês vão começar a pesquisar, vão começar a tentar entender o que este gajo meio maluco está para aqui a dizer.
E uma vez que vocês, prontos, vocês metam a mão na massa e tentem chegar ao mesmo entendimento, ou melhor, ou mais, né? Mais longe daquilo que eu já cheguei. É o que eu digo, eu sou um meio para que vocês também consigam chegar mais longe. Isto é assim, eu aproveitei-me dos outros, como também desses livros, para poder entender o mundo, não é? Agora que eu também já esmegalhei um bocadinho, já triturei um bocadinho mais as coisas, já simplifiquei um bocadinho mais as coisas, então agora toca-vos a vocês também, para que vocês possam chegar um bocadinho mais longe e se calhar um dia criarem alguns redes sociais e também façam o vosso trabalho. Tenho um dia destes, eu não sei quando é que vou fazer, realmente não sei quando é que vou fazer o vídeo dos chakras para vos explicar como tudo o que nós vivemos é uma autêntica fantasia, é tudo programas, ok? Programas vibracionais. É claro que é o que eu digo, as pessoas têm que entender isso, que nós somos programas, por exemplo, das emoções, nós somos programas vibracionais e que tudo isso não existe. Isto faz parte das vibrações. Tu vibras conforme os programas que tu tenhas. Tu tens ódio por alguém. O que é que fez que tu tivesses ódio? Ou em que chakra é que vai vibrar o ódio? Aqui embaixo, não é? Aqui no segundo ou no terceiro. Então, tu dizes assim, se tu tivesses os chakras, tu terias este tipo de emoções? Claro que não. Então, tudo isso é uma fantasia. Ok? Queres viver neste mundo assim? Muito bem. Sem ser consciente daquilo que tu és? Parabéns. Mas, se tu realmente queres sair daqui, desta fantasia, desta loucura, vocês comecem-se a desligar desses programas que nós temos. Eu não sou este corpo. Eu não sou esta mente, eu não sou estas emoções. Se eu não sou esta mente, se eu não sou este corpo, se eu não sou estas emoções, quem sou eu? Pois é, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo, se é que ele vem.